Olá, meus amores, seja muito bem-vindo a essa quarta aula, né? Já é a quarta aula, onde estamos falando aqui sobre lei da atração sem complicação, de um jeito descomplicado, para que você possa entender o que você precisa fazer para se conectar com a energia da abundância, né? Essa já é a quarta aula. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, para esse vídeo, vai lá assistir a primeira aula, porque toda aula eu te dou uma chave para você desbloquear aí dentro de você as suas emoções, fazer aquele download que você precisa entender para fazer a lei da atração funcionar a seu favor, de um jeito positivo, de um jeito totalmente consciente e atrair abundância. Abundância, mas não é aquela abundância, aquele dinheiro que você pega empréstimo, compra algo e aí depois você se enrola todo para pagar, né? Fica em dívida. Não é essa abundância, é uma abundância divina. Então, quando você abre todos esses cadeados aí que eu estou te dando, né? Com essa chave, cada vídeo uma chave para você abrir esse cadeado aí que está bloqueando a sua vida financeira, você vai desbloquear e vai se conectar com a abundância, com a prosperidade divina, aquela que não falta, né? Aquela que não traz preocupação, aquela que não deixa você à noite sem dormir porque está devendo, né? Porque está cheio de dívida. Então é essa abundância que nós queremos, né? A abundância divina. Então, assista todos os vídeos, são 9 vídeos, assistam todos para você se conectar com a abundância divina, né? A abundância que vai trazer dinheiro inesperado, que vai trazer oportunidade financeira inesperada, a partir deste todo conhecimento, dessa sua nova ação em relação ao dinheiro, em relação à sua vida para atrair bênçãos. E hoje nós vamos falar sobre como reprogramar os pensamentos, né? Para serem pensamentos positivos. Por quê? É só 5%, né? Daquilo que nós pensamos que rege a nossa vida, né, que nos conecta com tudo aquilo que está na nossa vida, o nosso pensamento é responsável somente 5%. 5% de tudo que você pensa conecta a vida que você deseja. É pouco? Parece pouco. Só que tudo passa pelo nosso pensamento, né? O pensamento gera o sentimento. Então, quando você passa por uma situação e faz aqueles pensamentos em relação àquilo que você viveu, cria pensamentos, né? Em relação àquilo que você viveu, a sua reflexão que você faz. Você está fazendo o quê? Através do pensamento, produzindo sentimento, produzindo a emoção, né? E a emoção, ela é a principal para poder se conectar com aquilo, né? Que você está aí, que está na sua vida. A emoção é um dos principais. Mas o pensamento também é muito necessário, porque através do pensamento é que você tem as emoções, né? Então, é muito importante você reprogramar o seu pensamento. Na maioria das vezes, nós pensamos através do medo, né? Criamos a emoção medo através do pensamento. Mas isso, nós aprendemos a ter medo desde a nossa infância, né? Então, quando o medo é aquele medo favorável para você, por exemplo, não vou atravessar essa rua porque eu sei que o carro vai me pegar. Ok, isso aí é o medo favorável. Não vou me jogar desse local aqui porque eu sei que vou me machucar, né? Não vou fazer tal coisa porque sei que vai dar ruim. Então, esse é o medo que nos ajuda. Mas nós crescemos envolvido em muita energia do medo, né? Por exemplo, quando você é pequeno, seus pais, né, as pessoas falam assim, olha, não se porta desse jeito, não faz isso, né, não se comporta dessa maneira, porque as pessoas vão achar que você é feio, que você é mal educado, que você tá fazendo algo errado. Então, cuidado, esse cuidado já gera o medo, né? Medo de, na escola, se você não estudar, se você não prestar atenção, se você não for um bom menino na sala de aula, você não vai passar de ano, né? Então, assim, gera medo. De qualquer forma, educa, né? Porque precisa sim estudar, mas quando essa educação é através do medo, deixa de ser educação positiva, né? Então, assim, nós aprendemos desde a nossa infância a ter medo. E aí crescemos com medo, né? Medo de desagradar as pessoas, de fazer algo que a gente acha que é bom,
algo que a gente acha que é importante, algo que a gente quer, porque vamos desagradar as pessoas, vamos desagradar os nossos pais, os nossos tios, né? Vamos desagradar o coleguinha. Então, muitas vezes você não pode fazer tal coisa que você muito quer, que você muito queria, porque você tem medo, né? E agora, não fazia parte aqui dessa gravação, da minha programação, mas agora eu lembrei que a minha irmã, né? Eu tenho uma irmã, eu tenho várias, né? Mas uma delas, na infância, ela tinha um grande sonho de ser bailarina. E aí, por ela ser negra, né? Muito negrinha, muito, muito, muito escura, a própria família, né, as próprias pessoas da família falavam para ela assim que ela ia ser bailarina urubu. Bailarina urubu. Urubu eu acho que aqui em Portugal chama de abutre. Eu acho que é isso, um animal preto que come resto de animais em decomposição, né, de animais estragados que já morreu. E chamava-se muito negro de urubu, né? Chama ainda negro de urubu no Brasil, desse animal, porque ele é preto, ele é muito preto. E aí, pela família falar isso, que ela ia ser uma bailarina urubu, né? Pelas irmãs dela falar que ela ia ser uma bailarina urubu, ela criou este medo e ela teve a oportunidade de entrar na escola e não entrou porque ela teve medo. Ela ficou com raiva dessa situação, né? Assim, não vou falar que a família fez por mal, fez por brincadeira, né? Foi uma brincadeira, mas uma brincadeira que gerou medo naquela criança. E ela deixou de realizar um grande sonho dela. Parece que ela tinha uma madrinha que ia colocá-la na escola de bailarina, ou que tinha uma escola de bailarina. Era uma situação assim, ela teve a oportunidade de ser bailarina na infância. E aí ela deixou de ser bailarina porque ela teve medo, né? E até depois de grande ela comenta isso, né? Por causa da família, das pessoas chamarem ela de bailarina urubu, que falavam com carinho ainda, bailarina ubu. Por causa disso, ela teve medo e não fez aquilo que ela grande queria, né? Que era um grande sonho dela. Se calhar esse pode ter gerado ali um trauma na infância, né? Por causa de uma brincadeira, mas conforme ela recebeu aquilo, guardou aquela mágoa, né? Pode ter gerado aí não merecimento, né? De não pertencimento, porque você é negra, então você não pertence a um grupo de bailarinas que são branquinha, bonitinha, magrinha e tal. Tem ali algumas como se fossem qualidades que ela não tinha, que era ser branca, né, e ser magra. Então ali ela pode ter gerado um trauma de não merecimento nela, naquela época, né? E esse trauma de não merecimento vai atraindo várias situações negativas para que a pessoa não se sinta merecedora, né? Para que ela sinta aquela emoção que ela gerou na hora que ela sentiu aquele medo, né? Aquela fala toda, aquela coisa toda. Pode ter sido sequer uma pessoa que falou isso, mas uma pessoa pode ter gerado um trauma nela. Claro que eram crianças, né? E isso era de forma inconsciente, mas eram crianças que aprenderam com alguém. Aprenderam com alguém, aprenderam com um adulto a falar essas coisas com naturalidade. Uma naturalidade que gera um karma. Então entenda, pequenas coisas, poucas coisas que podem ter acontecido da sua infância, que faz com que hoje você esteja nessa repetição de não merecimento, né? Então, o medo, ele faz isso. O medo, ele te conecta a situações de hoje você não conseguir acreditar que é possível. Desde a infância, a gente vem aprendendo a sentir medo, a ter medo. Ele passa pelo nosso pensamento com base naquilo que nós experienciamos, né? E aí depois você tem medo de não agradar o namorado, medo de não agradar o marido, medo de não ter trabalho, medo de não dar conta da família. O medo é uma das grandes crenças que nós carregamos desde a nossa infância, né? Então, medo de uma coisa, medo de ter outra. E aí, quando adulto, na hora de ter ações que vão gerar, né? Que vai fazer com que você atraia aquilo que você quer de forma positiva, de forma fácil, de forma tranquila. Inconscientemente, como eu falei, as crenças, ela fica lá armazenada no nosso inconsciente. Então, o medo também está lá. E aí, quando você quer mudar a sua rota, né? O teu inconsciente traz esse medo, né? Muitas vezes tá no relacionamento abusivo e tem medo de sair do relacionamento. Muitas vezes tem medo, né? Porque é o medo de ficar sozinha, o medo de ser mal falada, o medo de nunca mais conhecer outra pessoa que vai me amar, que vai, né? Então, assim,
A pessoa tá vivendo uma situação desagradável, né? Mas tem medo de sair dessa situação, tá ali no falso conforto, né? Então, o medo faz com que a gente se conecta com situações difíceis, inclusive aquela quando você vai comprar algo com medo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir pagar? Aí eu vou comprar, mas compra com medo, medo de não dar conta. E o que você atrai? Não dá conta, não consegue pagar, não consegue fazer aquilo que você queria. Por quê? Você está sempre na situação do medo, né? Então, quando a gente tem aí muito pensamento, aquele excesso de pensamento negativo, isto é um excesso do medo. E o medo não é nada mais, nada menos do que algo criado pela sua cabeça. Você fica aprisionada no medo. E é algo que é irreal. É algo que está na sua cabeça, né? Então, quando você... às vezes eu falo assim, vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Mas o ideal é você ir sem medo. Você tem dificuldade de ir? Vai com medo no caminho, você vai fazer dali as estratégias que você precisa fazer para realizar aquilo. Mas se você puder, o melhor é você ir sem medo. Porque quando você vai sem medo, você vai confiante. Quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que mudar de emprego, quando você tem que sair de um relacionamento que está muito abusivo, que está trazendo todo dia desgosto, né? Porque ninguém muda ninguém. E a pessoa que está na nossa vida está nos mostrando que a gente precisa limpar. Então, essa pessoa está te mostrando que você não é merecedora, que você é culpada da relação em mal, que você é isso, que você é aquilo. Então, a pessoa está falando que você precisa mudar. Ela está precisando se valorizar mais, ter mais amor próprio. Aquele amor próprio que o que eu quero é ter paz, que eu quero é viver, eu quero curtir o amor. Mas o amor, ele tem que vir de dentro. A pessoa que aceita um relacionamento abusivo, falta-lhe amor próprio. E aí, o que é preciso fazer? Ativar a energia do amor próprio. Ou você ativa a energia do amor próprio e se conecta com o amor da pessoa, ou você ativa a energia do amor próprio e essa pessoa desconecta de você para você se conectar com alguém que está na sua frequência energética, frequência do amor. Uma pessoa para amar outra pessoa, ela precisa se amar primeiro. Que ela vai ter energia suficiente do amor para partilhar. Agora, se não tem amor nenhuma nem outra, fica ali naquele problema, naquela confusão, naquela briga, aquele desconforto, sabe? E aí, isso é falta do amor próprio, dos dois lados. Ninguém preenche ninguém, porque falta o amor próprio. E aí, quando você ativa a energia do amor próprio, você se conecta. Ou, né, essa pessoa passa a produzir também o amor, mas o que mais acontece é você se desconectar com essa pessoa que não tem amor e se conectar com a pessoa que tem amor. E aí a sua vida muda. Porque você primeiro tem amor e a pessoa também tem amor. E aí um completa o outro, né? Então, aquela coisa assim, eu quero alguém para cuidar de mim, você só vai achar alguém para cuidar de você quando você se cuidar primeiro. Quando você se cuida primeiro, você vai achar alguém que se cuida também. E aí, quando essa pessoa que se cuida também encontra com você, é uma união, né? Então, muitas vezes muitas pessoas, muitas famílias têm medo de sair de um relacionamento abusivo, né? Abusivo para si, abusivo para os filhos, porque tem medo. Medo da reação da pessoa, medo de deixar os filhos sem pais, medo de não encontrar outra pessoa. E isso é algo que está somente na sua cabeça. Quando você toma a sua decisão, né, e não tem a ver com os filhos, não tem a ver com o marido, tem a ver sim com você, você consegue encontrar o melhor caminho para solucionar isso. Seja através de uma conversa, seja através de um treinamento para casal, seja através, né, de qualquer coisa aí que vai melhorar o relacionamento. Seu, com você, e depois seu com outra pessoa. Então, quando você cultiva a energia do amor próprio, você consegue se visualizar, consegue entender, consegue perceber, consegue as intuições que você precisa fazer para ter um bom relacionamento com outra pessoa também. Começa aqui de dentro, né? Não é só separar, só separação não é o caminho. Nem sempre é a separação, às vezes sim. Às vezes é a separação, às vezes a pessoa só está no seu caminho para te mostrar aquilo que você precisa limpar. E quando você limpa, ela vai para outra pessoa que precisa mostrar, até que essa pessoa se limpa também, se cura também, né? Olhe para dentro. Muitas vezes é isso, mas existem situações que
Ao você cultivar o amor próprio, você faz com que a outra pessoa, né, você encontre o caminho, encontre um jeito, nem que seja através, né, de um treinamento para casal, nem que seja através de qualquer coisa que vai mudar em relação à energia da outra pessoa também e você. Então o caminho se abre. Então quando você tudo vem de dentro, né? Mas é preciso manter o pensamento positivo para isso. Não dá para pensar meio positivo, meio negativo. Não existe. E aí, quando você traz o pensamento positivo, você consegue mudar muitas coisas que você aprendeu desde a sua infância, que está te puxando para trás. Sempre para sentir mais do mesmo, mais a mesma emoção negativa, né? E às vezes a sociedade nos coloca este medo simplesmente para nos controlar, né? Para nos controlar. Você trabalha, ou você faz, né, um serviço seu e daquele outro serviço para você continuar no trabalho, ou você vai ser mandado embora, né? Ou você faz, ou você dá conta, né, de muito trabalho, ou é mandado embora, ou você, aí tem, né, aquelas situações, ou você casa e tem filho para fazer parte de uma sociedade, ou você tem filho e tem marido para ser uma família de verdade. Existem muitas situações em que a própria realidade nos coloca para nos manter controlados, né? E aí nós, como estamos numa vida de piloto automático, acha tudo isso muito normal, né? Tudo que nos é imposto. E se você não agir desse jeito, vai acontecer isso, isso e isso. As pessoas vão falar mal, as pessoas vão reparar. Você vai ser reprovado, você vai ser mandado embora do emprego. Né? Você não cumpre tal requisito porque você não age dessa forma como a empresa manda. Então, certas situações é para nos manter no controle. Né? E uma pessoa que vive numa vida no piloto automático, né? Levanta, faz sua alimentação, banho, trabalho, casa, trabalho, dorme, levanta, trabalho, né? Então é assim, tem uma rotina, assim, sabe, no piloto automático, inicia o dia fazendo aquelas coisas, termina o dia fazendo aquelas mesmas coisas, vai à noite para casa, faz a mesma coisa, dorme, a mesma coisa também, dormir, vai à noite, dorme, e o outro dia tudo igual. E aí 2 dias da semana, um feriado, ficar em casa. Às vezes, né? Que muitos trabalham um dia só para ficar em casa. Um dia só. E aí para ficar em casa, para curtir família, para olhar para você, para cuidar de você, para ativar o seu poder interior. Cadê o tempo para isso? Não tem. E é por isso que a nossa sociedade nos coloca neste piloto automático. Porque quando nós descobrimos nosso poder de criar a vida que nós queremos, que nós não dependemos do governo, não dependemos de como está a economia, para ter a nossa abundância, para ter a nossa riqueza, para ter a nossa felicidade. Nós não precisamos do governo, eu não preciso me conectar com aquilo, né? Tudo que eles estão gerando, com a guerra, com tudo que vem, eu não preciso me conectar com isso. Mas nós só saímos dessa conexão, né, da matrix, como fala na física quântica, na espiritualidade. Só saímos dessa matrix quando nós olhamos para dentro. E muitas vezes, por causa de uma vida no piloto automático, em que nos é colocado, né, estudar, trabalhar, comer, dormir. Estudar, trabalhar, comer, dormir. Quando sobra um tempo, é uma festa. Quando sobra o tempo, é um passeio, né? E ainda, muitas das vezes, quando não sobra aquele tempinho, é aquelas pessoas que se agarram naquele vício, né? Todo dia só aquilo. Não enxerga um mundo mais amplo. Vive ali, naquelas caixinhas, né? Todo mundo fazendo tudo igual. E aí nós não conseguimos mesmo olhar para dentro. E aí sentimos muito medo de tudo, pensamos negativo para tudo, porque estamos aqui numa caixinha, onde tudo de ruim acontece, que o mundo só está piorando, que o mundo não vai para frente, que aquelas frases lindas, né, que eu repetia, que hoje evito falar até, mais rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre, até em música, até brincadeiras. Quantas vezes eu repeti isso?
E hoje não. Porque eu sei que a minha vida não depende do governo. Não depende da economia, a minha abundância, a minha prosperidade. A minha felicidade, a minha paz interior, a minha saúde depende exclusivamente de mim. Por isso que nós não temos tempo para pensar em quem eu realmente sou. Né? Ainda bem que surgiu aí, que ampliou aí a rede da internet, ainda bem que essa tecnologia ampliou, porque dá para chegar a mais pessoas, dá para mais pessoas pensarem, entenderem, né? Aqueles que têm ouvido que ouçam. O que é você olhar para dentro? O que é você entender que a sua vida, que a sua felicidade não depende de ninguém, sim exclusivamente de você. Quando você olha para dentro. Quando você muda essa programação que você aprendeu desde quando você nasceu. Que você não pode ser você. Você tem que ter medo de ser julgado. Você tem que ser valorizado pelas pessoas. Pelas pessoas. Você tem que ser apoiado pelas pessoas. Você tem que ser validado pelas pessoas. E não por você. E isso faz você sempre olhar para fora, esperar que o outro te valide, esperar que o outro te ame, esperar que o outro te apoie naquilo que você quer ser. Mas não é o outro, tem que ser você. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me valido. Não preciso de ninguém me validar. Somente eu sei quem realmente eu sou. Quando eu terceirizo esse meu poder, a minha vida fica na mão das pessoas, na mão do governo, na mão da economia. Né? Porque eu fico ali repetindo, nossa, tá tudo muito caro, eu sou cada vez mais pobre. E o que você está atraindo quando você fala isso, essa frase? Está se conectando com a pobreza. Né? Mas isso nós aprendemos com alguém. E hoje, a partir de hoje, você pode desprogramar. Você tem o poder de desprogramar essa programação que te enfiaram na cabeça desde a sua infância. A ter medo. E o medo afasta o dinheiro. Afasta a riqueza, afasta a prosperidade, afasta a saúde, afasta o bem-estar, as oportunidades, o medo afasta. Por quê? Porque se você tem a energia do medo, você vai sempre estar conectado com situações para sentir medo. Né? Então, é necessário desprogramar tudo isso que você aprendeu sobre o medo através do pensamento positivo. Então, como reprogramar a mente para pensar positivo? Porque é 5% só, mas tudo passa por aqui, pelo pensamento, né? Por tudo que eu penso. Porque meu pensamento cria a minha emoção. E é sobre nossas emoções que nós vamos falar na próxima aula. Mas nessa aula você vai aprender, você precisa desprogramar a mente negativa. Com base em tudo isso que eu já falei. Você já entendeu aí o que você aprendeu que fez você ter medo. E é por isso, por causa do medo que você não passa numa prova, por causa do medo que você não passa para tirar a carteira de condução, né? Não consegue passar porque tem medo. Você precisa sentir, produzir essa energia. Você produz essa energia e aí acontece, você leva pau, né? Reprova, pronto. Solucionado o problema para o teu inconsciente. Ele conseguiu fazer você ter medo e continuar produzindo energia do medo. Continuar no caminho. Então eu preciso desprogramar esse caminho neural do pensamento negativo. Como? Com um pensamento positivo. Não tem segredo. Com um pensamento positivo. Essa é a chave de hoje. Pensamento positivo. Para tudo. Mesmo se deu errado, você vai pensar positivo. Ok, tá tudo certo. Deu errado isso aqui. Ou não é para mim, ou eu preciso me preparar melhor para isso. Preciso estudar mais, preciso praticar mais. Preciso ter mais paciência, preciso ter mais confiança, né? E você, através do seu pensamento, você vai criar situações positivas até para aquilo que deu negativo. E quando você for fazer algo, sempre com pensamento positivo. E é para tudo, não é só para a prova que você vai fazer, uma decisão que você vai tomar, não, é para tudo. Nossa, hoje está chovendo, está uma chuva, gratidão, a chuva é boa. Ela traz, né, refresca a terra, molha a terra,
faz com que os produtos cresçam, né? Dos nossos alimentos, as árvores precisam, nós precisamos, os rios precisam de chuva, né? Nossa, aconteceu aquele desastre em tal lugar. Não é que eu vou falar graças a Deus, gratidão pelo desastre, mas eu posso falar gratidão pelas vidas que estão lá, gratidão pelas doações que as pessoas estão recebendo, né? Eu posso fazer algo para ajudar, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou enviar uma energia para aquelas pessoas que se foram, né? Que elas encontrem o caminho certo do outro lado, o caminho da luz. Eu vou, sabe? Isso é pensar positivo. Não é você pensar na situação difícil que teve e ficar ali focado naquilo de ruim que está acontecendo. Foca no que está acontecendo de bom. As pessoas estão se unindo para fazer doações, né? A terra também tem aí a sua fase, né? O meio ambiente tem também a sua fase de mudança. E essas mudanças trazem catástrofes. Então, o clima também tem a ver com a natureza. Tem a ver com a mudança da terra, né? Que também passa por mudança de décadas em décadas. E nós, por não prestarmos muita atenção nessas coisas, focamos mais naquilo de negativo. As pessoas que estão morrendo, as casas que estão perdendo, né? E aí a gente acaba por estar ali naquela onda negativa, por entrar na onda negativa. Então, traz sempre o pensamento positivo para tudo, para todas as situações, né? Eu gosto sempre de falar que nós somos acostumados a ter medo de morrer, né? E quando morre uma pessoa, olha, é algo que nós temos certeza que vai acontecer, que nós vamos morrer, que um dia nós vamos morrer. Mas nós temos medo de morrer. Nós não aprendemos a entender isso como natural, como é natural. A morte é natural, mas nós temos o hábito de esquecer que isso é natural e colocar o medo. Olha como que essa questão do medo, ela traz muitos problemas psicológicos para a nossa vida. Porque deixamos de entender as coisas como naturais, assim como a morte, que é algo natural, né? Para botar aquele medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Deus me livre, não quero morrer. É assim que a gente pensa, né? Eu já pensei muito assim. Hoje eu falo, na hora certa eu sei que eu vou. Eu quero que seja na hora certa. Seja tranquilo, que não traga sofrimento. Isso sim. Então, quando você fala assim, eu quero que seja, vai ser na hora boa, vou estar de bem. Vou estar no momento, olha, deitei, morreu, pronto, fui pro outro lado. Deitei e morri, né? Fui pro outro lado. E quando você coloca isso de uma forma natural, de uma forma tranquila, você tira ali o medo, né? E até mesmo para os nossos queridos. Vai chegar a hora de todo mundo. Então a gente não se prepara, não pensa muito nisso, né? E quando chegar a hora que aquilo está acontecendo, bate ali aquele medo. Por quê? Fomos acostumados com medo. Existe lugares no mundo, esqueci o nome do lugar, do país, que quando uma pessoa morre, é feito festa. Para a pessoa passar para o outro lado com alegria, né? Para a alma dela ir feliz para o outro lado. Então isso é costume daquela nação, daquele povo, né? Mas o nosso eu sei que não é. O nosso não é esse nosso costume. Então isso tem a ver com o quê? Com o pensamento, com a nossa criação, com a nossa cultura. Uma cultura que coloca medo. E o medo faz a gente sofrer, né? Pessoas que perdem mãe, marido, mulher, filho, que fica a vida toda ali naquele luto, né? Eu conheço pessoas que quase que morreu junto com o pai, né? Com a irmã, quase que morreu junto, porque a vida trouxe só tristeza depois que a outra pessoa foi, né? Mas a vida continua. A vida continua. E por mais que nós estamos juntos aqui nessa terra, estamos experienciando tudo isso junto, estamos só experienciando, mas nós somos eu e eu. É eu e eu. E isso, nós só ficamos, sabe, bem com todos quando estamos de bem conosco. Quando cuidamos daqui, é de dentro para fora. Quando estou bem comigo, quando eu me amo, encaro a vida, né, de uma forma natural, tranquila, fluida, assim como a natureza, a vida segue fluida. Nós fazemos parte de um todo, né?
da natureza, dos animais, do meio ambiente. E tudo isso, todo esse meio que nós vivemos, ele funciona de um jeito natural, fluido, né? A árvore, a pera cresce, dá frutos, os pássaros crescem, apenas voam. Eles têm, é tudo fluido, né? O rio passa ali pelas pedras, mas vai-se embora. Tudo é fluido, tudo é abundante. E o que nos diferencia desses seres é a nossa capacidade de pensar, de escolher e emoções. O que nos diferencia é a nossa capacidade de pensar. E por que a nossa vida muitas vezes não é fluida? Porque estamos muito agarrados em coisas, sabe? Em situações que não nos deixam viver uma vida fluida. E uma delas é o medo. Medo de fazer algo. Medo. E o medo nos conecta a mais situações para sentir medo. Né? Então, quando você reprograma a sua mente para de trazer medo para essas situações do dia a dia, eu falo esse medo negativo, né? Esse medo que impede você de avançar, esse medo que impede de você estudar, esse medo que impede de você, sei lá, fazer aquilo que você gosta. Imagina se eu tivesse medo, embora eu já tive, de gravar vídeo, hoje eu não estaria aqui partilhando com vocês todo esse meu conhecimento. Já tive medo de gravar vídeo, vergonha, mas hoje não, eu trabalhei muito em mim o amor próprio para isso, né? Para poder fazer, ser quem eu sou, falar do meu jeito que eu falo, do meu jeito simples de falar, escrever do meu jeito simples de escrever, né? E eu estou aqui para você que está aqui comigo. Quem não gosta, quem não concorda, paciência, segue a sua vida. Né? E para quem está aqui, para quem gosta, para quem faz diferença, para quem aprende, é para você que eu estou aqui. E assim é como deve ser. Não tem que ter medo de fazer algo ou querer que todo mundo se agrade daquilo que está fazendo. Não! Seja você. Seja você quem você é. Dependente do que você fala, do jeito que você fala, de como você se veste, do que você gosta. Quem me ama vem comigo. Quem me ama me curte. Quem me ama vibra comigo. Quem não ama, paciência. Paciência. Nem Jesus agradou todo mundo, né? E ele que era puro amor, que emanava a energia do amor. Imagina, eu vou agradar todo mundo? Não. Então você não tem que agradar todo mundo. Você tem que agradar você. Você é essencial. Eu faço isso aqui porque eu me agrado fazendo isso. Eu faço o que eu faço pelos meus amigos, até pelo meu filho, até pelo pai do meu filho. O que eu faço me agradando. Meu trabalho ajuda as pessoas, né? Carla, me ajuda a fazer isso? Sim, vamos embora, vamos fazer. Eu ajudo. Mas eu me agrado. Se for me desagradar, porque não estou a fim de me conectar com situações de desagrado. E se por acaso eu me conectar, porque em alguma vez da minha vida posso ter criado essa energia, e porque a vida é uma polaridade, se alguma vez não for tão bom aquilo que eu esperava que fosse, paciência. A vida não é toda só isso, né? Então, reprogramar a sua mente para os pensamentos positivos é essencial para você se conectar com a sua vida abundante, se conectar com o dinheiro, se conectar com a prosperidade, né? Então, use a sua mente de forma positiva para isso. Para tudo. É para tudo. É para o tempo, é para a sua casa, é para o seu trabalho, é para aquela pessoa que você julga ser uma pessoa mal educada, uma pessoa que você julga ser, né, aquela pessoa que não faz diferença para você. Até para ela você tem que pensar positivo? Sim. Ou você pensa positivo ou você pensa sobre nada. Nada sobre ela. Para de falar dela. Deixa ela ser quem ela é. Faz Ho'oponopono para ela. Você tá te incomodando? O cômodo tá em você. Faz Ho'oponopono para você e para ela, para limpar essa energia. Faz Ho'oponopono pro sentimento, pro pensamento negativo.
né? Limpa, Arcanjo Miguel, é excelente a oração para limpar tudo, para limpar todo o desconforto e você reprogramar a sua mente. Porque a mente, ela é muito criativa com base em tudo que você já aprendeu ao longo da sua vida, todas as suas experiências. E toda a sua experiência pode ser que não foi tão boa assim. Por isso você se conecta hoje com pensamentos negativos. Porque os pensamentos, ele é igual nuvens, fica aqui ao nosso redor. Os pensamentos, tá passando o tempo todo. Muita gente pensa. E como o pensamento também tem uma frequência energética, o pensamento fica aqui, né, rondando. De acordo com a minha vibração energética, ele vem para o meu campo. De acordo com a minha vibração energética. Quando você reprograma a sua mente, isso é incrível, né? Eu ensino isso no meu Conexão com o Novo Eu. Quando você reprograma a sua mente, aquelas mentes negativas que estão aqui, ela é trocada pelas mentes positivas e pelas oportunidades. Os pensamentos negativos que estão em volta de você. Você não se conecta com ele, né? Imagina que você é um aparelho assim, um aparelho celular, e por perto aqui da sua casa, quando você vai abrir aqui a internet, tem várias redes, né? Quando você vai abrir aqui para se conectar à internet, tem várias redes de internet para você conectar ao seu celular. E aí você vai ali e escolhe a rede que você quer conectar. Né? Assim é os pensamentos positivos. Você escolhe. Só que você tem que fazer isso de forma consciente. Porque se você está no piloto automático, né? Aquilo que todo mundo está repetindo de negativo, você está aí nessa bola desse piloto automático negativo. E aí você vai atrair esse pensamento. Quando você está consciente, você vai fazer o quê? Vai se conectar àquilo que você quer. A rede que você quer. Se é a rede boa ou se é a rede ruim. Aí você se conecta com os pensamentos que estão ao seu redor. Você escolhe se você vai pensar positivo ou negativo. Agora, se conectou ao negativo, você pode desconectar e conectar ao positivo. Eu tô fazendo isso aqui só para você entender como que funciona aí os pensamentos. É a rede que você conecta. Qual é a rede que você está conectado de pensamentos? Positivo ou negativo? A rede boa ou a rede ruim? Aquela que fica caindo toda hora? Ou é aquela rede boa ali, 4G, 5G? Nem sei se tem mais. Qual a rede que você escolhe? É você quem escolhe a rede que você quer se conectar. E aí você fez ali um pensamento negativo, reprograma ele. Eu gosto de falar pensamento cancelado, né? Como eu ensino lá no Conexão com o Novo Eu. Cancelado. E me conecta ao pensamento que eu quero ter. Ao pensamento positivo. À vida positiva. Porque eu quero me conectar com o dinheiro, com a abundância, com a prosperidade. Se eu quero me conectar com a abundância e prosperidade, eu preciso estar com o pensamento positivo. Para elevar minha energia, senão minha energia é baixa. Me conectei ali no jornal, fiquei perdida ali prestando atenção naquela guerra, naquelas coisas ruins que estão acontecendo. Olha, estou produzindo a minha energia negativa. E o que vou me atrair? E o que eu vou atrair? Situações negativas. Uma delas é a falta do dinheiro. Para me ter medo. Estou conectada com a doença. Estou conectada com a fofoca. Com aquilo de ruim que está acontecendo lá na casa da minha cunhada, lá, ó, do meu cunhado. Da minha irmã. Da minha vizinha, da minha amiga. Estou conectada à situação ruim. Estou emocionando aquilo, sabe? Falando, comentando, reproduzindo. Fazendo ali aquele filme na minha cabeça. O que eu estou produzindo? A energia. Energia ruim. E quando você desprograma, envia amor para aquelas pessoas, envia luz, faz o Ho'oponopono, deseja que a família fique bem, que encontre uma melhor solução, né? Você também lá solucionar a vida da pessoa, porque é fácil a gente solucionar a vida dos outros, né? Mas é você pedir a Deus para que a família encontre a melhor solução, né? Aquela pessoa encontre a melhor solução, o melhor caminho, desejar sempre o bem, porque é isso que volta. Quando você está fazendo isso, está produzindo o quê? Sua energia boa, energia positiva. E essa vai te conectar com a oportunidade financeira, com o dinheiro abençoado, com presentes. Então, através do quê? Do pensamento. Então, reprograma o seu pensamento.
para de pensar negativo para passar a pensar positivo. Você já sabe aí o que você aprendeu ao longo da sua história, ao longo da sua vida, que programou a sua mente a pensar negativo. Mas esses pensamentos não são os seus. Você está repetindo de alguém, como eu repetia. Né? Rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre. Tinha até uma música que eu ficava repetindo. E isso eu estava fazendo o quê? Produzindo a minha energia cada vez mais pobre. Eu me colocava ali mesmo como pobre quando eu fazia isso. E quando eu olhava para as pessoas que têm dinheiro, que viajava, que gastava horrores, sei lá, na compra de um calçado, de uma bolsa, gastava caro, né? Muito dinheiro. Eu falava assim, olha, por isso que não sobra dinheiro para os pobres, porque o rico esbanja. E por quê que ele comprava? Porque ele podia, porque ele tinha, porque ele se sentia abundante. Porque ele chegou a ganhar dinheiro abundante? Porque ele se sente abundante. Uma pessoa para ganhar dinheiro em abundância é porque ela se sente abundante. Né? Próspera, rica. E é isso que a gente precisa produzir. É isso que você precisa produzir aí na sua energia para se conectar com a vida financeira que você deseja. A vida próspera, saudável, abundante e feliz. Produzir essa energia da riqueza. Ah, mas ele tem esse monte de dinheiro porque roubou, porque fez isso, fez aquilo. O problema é dele. Ele produz a riqueza dele, ele produz a energia dele. Se ele tem dinheiro porque ele roubou, a lei da causa e efeito. Se ele está com essa energia do roubo, o que acontece? O que vai acontecer com ele? Quando nós temos a energia do roubo, nos é roubado muita coisa. Pode ser dinheiro, pode ser emoção, pode ser liberdade, pode ser paz interior, pode ser muita coisa, família, né? A lei da causa e efeito. Então, para você se programar, se conectar com a energia da abundância, é preciso você reprogramar a sua mente. Então, a chave para você abrir o cadeado que vai fazer você se conectar à vida que você deseja, tirando você da energia da escassez, é do pensamento positivo. Pensar positivo para tudo. Até sobre a sua saúde. Ah, eu tô doente, eu tô isso, eu tô aquilo. Ok, isso vai passar. Tô com isso hoje. Ok, isso vai passar. Percebe como é simples? Porque passa, né? Quantas vezes você não fez pode ter se machucado e passou. Fez uma operação e passou. Ficou muito doente, muito tempo doente por causa de um órgão ou de sei lá, de algo aí no seu corpo e passou. Melhorou, conseguiu resolver, tomou remédio, fez qualquer coisa ali que aquilo melhorou. Ah? Passa, tudo passa. Então, quando você coloca o seu pensamento positivo para isso, para tudo que está na sua vida, a vida muda. Vai mudando, mas isso tem que ser contínuo. Não pode ficar aí no alto e baixo, não, a vida fica ali mesmo naquele alto e baixo. Contínuo. Pensamento positivo, contínuo. Para você se conectar à vida que você deseja. E a próxima aula, nós vamos falar sobre os sentimentos. São eles, o sentimento que nos conecta ao Criador de tudo que é. Através das nossas emoções. As nossas emoções, vamos falar sobre isso na próxima aula. Deixa o seu like aí, né, para que o YouTube envie esse vídeo para mais pessoas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Comenta aqui o que você mais gostou. Se você gostou dessa chave, se você lembrou aí de quando, na sua infância, você foi reprogramada com frases negativas, com pensamentos negativos, do medo. Comenta aqui para mim se você lembrou da sua infância, da sua vida, ou de alguns momentos atrás, que você carregou esse pensamento até hoje, mas que a partir de hoje você vai reprogramar ele para um pensamento positivo. Tá com dificuldade de reprogramar esse pensamento? Comenta aqui no texto, falando para mim como reprogramar esse pensamento para positivo. Comenta aqui que com certeza eu vou ter uma opção para você reprogramar a sua mente para o pensamento positivo, mesmo com base nisso que é negativo, ok? Um beijinho, muito feliz que você está aqui, muito obrigada por estar aqui participando todos os dias e até a próxima aula.